Hoje, nessa edição do Conversas com Animais, voltamos com ela, onde eu entrevisto, falo com alunas e alunos da mentoria Como Conversar com os Animais. E nessa edição, a Flávia Guerreiro vai falar sobre a comunicação que ela fez com seu gato, Frank, onde ela identificou uma questão respiratória nele, levou no veterinário e teve uma constatação de um problema. Ela vai trazer isso, vai falar como que funciona a comunicação intuitiva animal para ela. Vai ser bem interessante. Fiquem aqui nessa live, coloquem suas dúvidas, tragam para mim e para ela, tá bom? Agora vai, muito bem. Que bom, deu certo. Acontece. O pessoal está chegando, estou testando o som também. Muito bem. Flávia, bem-vinda. Obrigada, Ricardo. Eu falo que é sempre uma honra falar, que a técnica realmente mudou minha vida. Eu sempre falo para todo mundo. Quem está aí, essas são provas aí. Então, sempre uma honra participar. Obrigada. Eu que agradeço. Eu gosto muito de ver os seus relatos, de acompanhar você nos encontros, né, da mentoria Como Conversar com os Animais. Eu gosto muito de bater esse papo com as alunas e os alunos, porque vira e mexe a gente vê assim, a comunicação intuitiva animal não funciona, é charlatanismo, o que esse cara tá falando, ou outra comunicadora. Eu tô em contato com várias comunicadoras do mundo inteiro, e todo mundo passa por isso. Sempre que tem algo que é diferente do comum, as pessoas vão questionar, e às vezes elas questionam como quase um hater, assim, e ao invés de procurar a pessoa e falar assim, me explica mais, deixa eu entender isso, se eu acredito ou não. E aí quando traz relato de outras pessoas, não sou eu que estou falando, porque as pessoas falam assim, essa pessoa está inventando. Então os casos reais é muito legal, né? A gente tem o projeto com as alunas de fazer um livro só de depoimentos, e eu estou montando, Flávia, uma página só dos depoimentos. Assim, não tá. A página só vai mostrar depoimentos para as pessoas. Eu acho importante elas saberem que é uma realidade. Todo mundo pode aprender e faz toda a diferença a gente conversar, se comunicar de forma intuitiva com os nossos de casa ou dos outros, quem trabalha com isso, né? Sim, eu costumo dizer que hoje eu sei quem são os animais que eu tenho, né? Hoje eu conheço eles com profundidade, inclusive mais do que muita gente que eu conheço. Hoje eu consigo saber quem são aqueles seres, né? Por que eles estão aqui, enfim. E isso faz uma diferença enorme. Inclusive foi uma expansão de consciência para mim, assim, a técnica, né? Conseguir falar com eles e você sabe, né? Eu adoro me comunicar com animais livres também. Ter acesso a essa sabedoria ancestral desses seres é incrível. É muito bom mesmo. E aí eu já vou fazer uma observação, um aviso desde o começo, porque é um dos pontos que às vezes as pessoas falam sem saber. A comunicação intuitiva animal, e o seu relato, inclusive, ela não exclui o veterinário, ela não exclui o comportamentalista, ela não exclui um adestrador, ela não exclui um biólogo, por exemplo, numa vida livre, até porque a gente tem alunas que são veterinárias, são biólogas, são zootecnistas, são adestradoras, são comportamentalistas, e você identificou uma questão e levou no veterinário. A gente vai sempre incluir. A diferença e eu gosto de usar a metáfora com a minha filha, Lotus, que vai fazer 8 anos, ela vai no médico, ela vai fazer atividade física e ela vai na escola, como se fosse a escolinha do cachorro ou o comportamentalista adestrador. E ela tem a terapeuta dela. Mas eu converso com ela. E quando eu converso com ela e eu vejo que ela está meio triste, eu falo, filha, o que está acontecendo? E ela já pode me falar se ela está com dor, se ela está triste, se ela está preocupada com alguma coisa. E aí essas informações eu vou levar para a escola, eu vou levar para a terapeuta, eu vou levar para o médico. A comunicação intuitiva animal é isso, é a gente conversar. Muitas vezes a gente vai resolver alguma coisa que for simples ali. Às vezes ela está querendo sair mais, e a gente vai sair mais com o cachorro gato, passando para a comunicação com os animais não humanos. E se for uma questão séria, eu vou levar se for um cachorro gato, para o adestrador, para o comportamentalista, ou eu vou buscar, se eu não tenho, porque eu identifiquei o problema, mas eu não estou sabendo o que fazer. Vou buscar, vou levar no veterinário. É a mesma coisa eu não deixo de levar ela na escola, no médico, na terapia, porque eu converso com ela. Ninguém faz isso. A diferença é que a criança fala, né? Você consegue se comunicar, né? Com minha filha também. Você vê que ela tá ruim e ela fala pra você, né? Normalmente. Os animais, quando a gente não consegue se comunicar, é complicado, né? Porque às vezes você tem que observar por muito tempo que o comportamento tá diferente para conseguir notar alguma coisa. E com a comunicação, não. Você já consegue se comunicar e saber mais ou menos o que tá acontecendo, né? Exato. E é até uma coisa interessante com as pessoas que são haters, assim, porque
com esses casos práticos e físicos, né, que você, inclusive a veterinária dos meus bichinhos está aí, ela pode falar, você tem a comprovação de que você não está doido, né, assim, porque quando você entra, né, eu entrei meio sem saber o que esperar de fato daquilo, né, eu não esperava esse nível de precisão, né, das comunicações, e foi, para mim, é incrível isso, porque realmente você consegue sentir ou você consegue ter alguma mensagem e tal, enfim, que dá para você levar mesmo, né? E você vai lá encher o saco do veterinário para dizer para você que realmente é aquilo, né? E dar um diagnóstico de fato, né, profissional e tratar de fato com profissionalismo aquilo, né? Não só você, eu acho que é isso e tal. E inclusive, a gente vê muitos relatos das alunas, né, quando a gente coloca nas mentorias, nos encontros para fazer dupla, às vezes você identifica algo, por você conhecer de forma mais profunda, que você não estava atento, e você descobre algo antes de virar algo físico. Exato, também. E aí você consegue como a gente, né? Então, resolver ou buscar uma ajuda de comportamentalistas, adestradores, ou se já é físico, fala, nossa, eu senti um desconforto, deixa eu checar, deixa eu ir no veterinário para checar, porque pode ser algo que eu consiga resolver aqui, mas pode ser que não, como aconteceu no seu caso. Só uma coisinha, Flávia, no computador você tá meio virado assim, ó. Tá. Tá bom. Deixa eu ver. Acho que você vai ter que arrumar. Isso, acho que aí tá ótimo. Você tá mais no meio. Pronto. Eu acho que eu tô mais ou menos aqui. Aí, acho que assim tá ótimo, Flávia. Aí pode olhar aqui no celular mesmo, não tem problema. É que a gente tá gravando depois para colocar. A gente pode colocar no YouTube. A Flávia pode também colocar, se ela quiser, a gravação, né? Com certeza. E a gente vai falar, a Flávia vai falar desse caso, né, do gatinho dela, o Frank, que identificou uma questão comportamental, mas eu queria saber o seguinte também, e aí depois no final a gente abre dúvidas para todo mundo que está assistindo. Há quanto tempo você está na mentoria Como Conversar com os Animais, Flávia? Vai fazer 1 ano. Vai fazer 1 ano. Foi no início do ano passado. Agora eu não sei exatamente o mês, não sei se foi maio, acho que foi por aí que eu entrei. Tá. E como é que foi sua prática, assim, sua jornada? Você já conseguiu assistir? Porque tem as aulas gravadas e tem os encontros ao vivo, né? E você conseguiu assistir já de imediato? Você assistiu depois? Como é que foi o seu caminhar e até a hora que você falou, estou me comunicando com as técnicas? Eu maratonei, né? Porque a mentoria é para ser de 1 ano, né, Ricardo? E aí tem os encontros mensais que a gente aprende muito, inclusive aprende mais, né, com o relato de todo mundo. Mas eu maratonei, eu entrei por causa do Moti, de um gatinho meu que tava. Ele é FeLV positivo, para quem não sabe, a leucemia felina. E ele também tava com PIF, que é uma doença também terrível. Então, assim, ele tava num processo, assim, muito meio que depressivo, assim, né? Sem energia nenhuma. E eu queria saber como eu podia ajudar. Eu já não sabia mais como ajudar, né? A gente estava fazendo aí faz milhões de coisas para tratar dele e eu via que ele estava sofrendo ao mesmo tempo que ele tinha muita garra de viver. Então eu queria ajudá-lo de qualquer forma e aí eu vi, né? Veio o seu post para mim. Inclusive, eu usava antes os seus vídeos com mão para fazer, né, meditação e tal com meus outros animais. Então, veio a questão do anúncio da mentoria. E eu resolvi entrar para ver se eu conseguia falar com ele. E, enfim, né? Alguém vai falar com ele, vou tentar, né? Do jeito que as pessoas entram assim. Alguém pode, já que eu não consigo ainda, pelo amor de Deus. Sim. E, enfim, consegui. Aí eu falei, não, eu vou maratonar isso e eu vou fazer muito pedido, muita gente precisando de ajuda lá, eu vou conseguir fazer isso e tal. E aí, com a comunicação, a gente conseguiu chegar num ponto assim de saber que ele estava. E aí eu não sei se você já chegou a explicar isso, mas que você pode fazer com a persona, né? Aqui acho que na live não, né? Com a persona, ou com a superior, ou com a centelha. E foi uma comunicação de uma prática da mentoria com a centelha divina dele que a gente fez, que ele me falou, eu faço parte da cura, não se preocupa mais. Você vai conseguir encontrar o que for para poder ajudar. E aí ele começou nessa época o tratamento com antirretroviral e outros remédios que ajudaram. E aí, mas ainda assim ele continuava muito sem energia. E aí, numa comunicação, várias informações, enfim, só para falar rápido, eu conversando com outra amiga que era terapeuta floral também. A gente chegou num floral para ele, ela até fez o primeiro, que eu ainda não era, e depois virei até terapeuta floral por conta disso. E, enfim, a gente tratou ele com floral e hoje ele tá brincando como se não tivesse nada. A carga viral dele tá
muito perto do zero, ele tá bem, se curou da PIF, enfim, é isso. Então ajuda demais. Foi por conta dele e ajudou muito no caso dele também. Legal. E quem trabalha com os animais, eu acho essencial a gente conversar com o nosso paciente, que é o caso que você falou do floral. Normalmente a gente pergunta para o tutor. O tutor também não sabe direito o que está acontecendo, porque ele também provavelmente não está se comunicando intuitivamente. E aí a gente vai se basear no tutor, no que a gente vê dos sinais, vai fazer exames físicos, mas a gente é mais difícil a gente acessar esse mundo interno dos animais não humanos quando chega para você, se ele está triste, se ele está em depressão, se ele está ansioso, se ele tem um trauma. Então, da mesma forma que a gente conversa com um humano e faz uma receita, por exemplo, de floral para ele, baseado no que ele trouxe, a gente vai fazer isso com a comunicação intuitiva animal com aquele cachorro, com aquele gato, com aquela ave, com qualquer espécie, na verdade. E aí você consegue passar o tratamento específico para ele, né? Muitas vezes a gente não sabe nem na gente, né? Essas questões energéticas são questões mais sutis mesmo, que é aquilo que você falou. Você consegue tratar se você tiver uma percepção maior para aquilo não virar uma doença e tal, né? Você conseguindo tratar antes. Mas muitas vezes a gente não tem com a gente mesmo, né? Então, ter com o animal não humano, ter essa técnica específica para você conseguir ter com seus animais é realmente muito, muito bom. Exato. É demais. Inclusive, me ajudou também comigo mesmo a perceber melhor as minhas questões. Trabalha a gente, né? Muito. Você vê o tanto onde você tem que ir, né? Você fala, meu Deus, telepatia, que é isso, né? Que esquece, né? Quando você entra assim, quem não tem contato, parece. Né? Toda vez que eu falo sobre isso a primeira vez, eu falo, as pessoas ficam olhando assim, tipo, meu Deus, né? Você testou, não? E assim, aí quando você consegue, principalmente com esses casos reais, mostrar que de fato é isso, né? Que de fato tem essa sensibilidade, que de fato é uma técnica, só que você precisa, não só, mas que você precisa aprender para desenvolver isso e conseguir praticar, né? Claro, para poder conseguir fazer isso, cara, é incrível. Apesar de que quando a pessoa fica na dúvida, falar, será que é ou não, a gente já consegue assim, mostrar para a pessoa que isso acontece no dia a dia. Quando a gente pergunta, fala, quando você pensa em alguém, a pessoa manda mensagem para você? Ela fala, manda. Isso é uma telepatia, só que num nível inconsciente. E a gente tem vários relatos, né, Flá, isso aconteceu comigo, inclusive, de você, por exemplo, as pessoas que moram longe da casa do pai e da mãe. E aí elas visitam só uma vez por mês, alguma coisa assim. E lá tem um cachorro, um gato muito ligado a ela. E aí a família fala que no dia que ela vai, o cachorro já sabe. Ele tá 100, 200 km de distância, não tem como ele sentir o cheiro. Exato. Mas ele já fica na janela esperando. Tem muitos casos disso. Só que, para os animais não humanos, essa telepatia, essa comunicação intuitiva, ela é mais clara, ela é mais consciente. A gente que precisa lembrar como é que faz isso através de uma técnica. A gente vê que ela já acontece no dia a dia, mas as pessoas elas encaram como paranormal, assim, às vezes, e não existe. Exato. É só crianças, né, que tem muita sensibilidade com Total. isso, né, e você fala, mas você desenvolveu a fala e você está sendo mais atendido, né, seus desejos estão sendo atendidos pela sua fala do que pela telepatia, a gente acaba inibindo isso mesmo, né, essa capacidade. O Anderson falou aqui, assim, né, ó, o meu cachorro, Kinney, ele sente o que eu sinto. E ele sente, aí a questão agora é o contrário, a gente sentir o que ele sente, porque às vezes as falam assim, parece que ele quer me dizer algo, parece que ele quer tal coisa, e ele quer. Então esse parece vai ficar claro com a técnica. Exatamente. Né? Então é só a gente... não é uma coisa da minha cabeça, porque às vezes a gente acha, não, acho que não. Tô imaginando que é isso, uma projeção minha e tal. Mas com a técnica você vê que não é isso. E é legal que será que é da minha cabeça? Quando a gente coloca as alunas para fazer dupla, e uma conversa com o cachorro, por exemplo, da outra, e dá o feedback, aí vê que não é da cabeça, porque tá acertando. Exatamente. É muito legal. Isso é muito importante também. E essa rede de apoio, né, das pessoas que fazem, para mim, é sensacional. Assim. E aí a gente, pessoal, tem principalmente 3 formas da gente perceber a mensagem do outro na comunicação intuitiva animal, que é por imagens mentais, né? Então eu pergunto por que ele tá triste, aí mostra a tutora saindo de manhã, por exemplo, demora para voltar. Ou vem um sentimento no corpo, como você está? Eu sinto tristeza, alegria, felicidade, que é o sentido empático, ou a sinestesia, sentido no corpo. E tem a parte auditiva mental, que são as conversas, né? Você pergunta e vem uma resposta, como uma frase, como uma palavra, se parece como uma conversa mesmo. Quais dessas formas é mais fácil para você? Vou falar uma ou duas ou todas?
Ai, varia muito, mas assim, eu comecei tendo as visões, percebendo energias, percebendo assim, né? Falei, meu Deus, será que é isso? Será que... Percebendo, e aí aquilo foi ficando um pouco mais claro, e aí, enfim, né? Tive a questão de ter acesso a algumas geometrias sagradas, umas coisas assim que eles mandavam e que eu ainda também não tenho compreensão disso, mas assim, depois disso comecei a sentir no corpo. E por fim, as mensagens. As mensagens começaram depois, assim, depois de eu praticar por um bom tempo, aí eu comecei a perceber essas mensagens mentais, e aí você fala, meu Deus, será que sou eu imaginando isso, né, no início, assim? E aí depois você fala, não, mas eu nem sei isso, como é que pode ser, né? Veio do meu inconsciente, veio do inconsciente. Você começa a entrar numas paranoias e você vê que são coisas muito específicas daquele ser. Inclusive com as comunicações que começaram a me confirmar muito, até foi uma que comentei com você, de animal desencarnado mesmo, né? De você ter aquela informação específica de coisas que era aquele animal que fazia, né? Então, aí, enfim, aí você vê que são mensagens desse ser mesmo, que você não tinha acesso, porque é um animal de outra pessoa que você não conheceu, nem conheceu em vida, enfim, vão confirmando e você vai vendo que não, que são coisas reais, daquele ser mesmo específico que está falando para você, que você está tendo acesso ao campo mórfico dele, né? Enfim, as informações dele para que você possa entender. Mas o físico é uma questão incontestável, né? O que você Tá. sente no seu corpo, assim, né? Que é o caso do Frank, né? Que foi o caso dele. Vamos falar do Frank, então. Conta o caso, como é que foi. Sim. Né, ele é um caso que foi, assim, que realmente não dá para você contestar, né, e achar que é coisa da sua imaginação, porque ele tava com esse comportamento de ficar mais quieto e ele é um gato ativo. Ele é um gato enorme, ele tem 8,5 kg, mas ele é muito ativo, ele corre, pula, enfim. E eu senti que ele tava mais quietinho pelos cantos. E, enfim, mas assim, ele não apresentava, assim, fora isso, não tinha nenhum sintoma aparente de nada, né? Eu falei, bom, vou me comunicar com ele. Aí me comuniquei durante a comunicação, ele, algumas imagens e tal, e aí eu comecei a sentir o lado direito do meu pulmão. Meu Deus, que específico, né? E aí comecei a sentir um incômodo, assim, uma espécie de uma falta de ar, um incômodo forte. E aí, enfim, continuei conversando com ele, depois acabou a comunicação, e aí isso é uma característica que você consegue entender se aquela dor é sua ou do outro, né? Quando assim que acabou a comunicação, passou o incômodo. Não sentia mais nada, não tinha falta de ar, falei, sou eu, né? Que tô. E aí, desculpa, a minha gatinha resolveu mexer com a caixa aqui. E aí, enfim, fui levar, falei, vou levar no veterinário, vou ter que explicar. E foi quando eu contei até pra veterinária, falei, vou ter que explicar pra Selma que eu não tô louca, que o gatinho apresentou, né, pra ela poder fazer o exame. Acho que ele tá com problema no pulmão direito. Mesmo sem estar chiando nem nada, né? Ela fui eu. E aí ela, enfim, né, já me conhecia há um tempo, sabia que eu podia confiar também, mas hoje também não tenho mais problema com isso para falar para as pessoas. E aí ela auscultou e de fato viu que era um problema no pulmão direito dele, que ele estava com uma bronquite já no pulmão direito. Fez o diagnóstico mesmo, receitou o remédio, a gente tratou e ele ficou bem. Que legal, Flá. Importante. Foi É o que muito bom. a gente falou no começo, não vai excluir o veterinário, né? É uma coisa Não. séria. Não, até porque como é que eu vou tratar isso, né? Mas assim, e pensando na importância da comunicação nesse caso, né? Porque a gente não vai se comunicar só por causa de um problema, a gente vai se comunicar, tipo, chegar em casa e eu falo com meus cachorros, com meus gatos, está tudo bem, uma conversa simples, normal também. Mas vamos supor que você tivesse marcado para ir no veterinário daqui 6 meses, 8 meses. A veterinária falou assim, vem aqui daqui 6 meses que ele está bem. E aí nesse intervalo começa a desenvolver essa questão respiratória, e quando chegasse, poderia ser muito sério, já muito avançado e mais difícil o tratamento. Exatamente. Então você percebe antes e você fala, poxa, é alguma coisa que não consigo resolver num manejo aqui rápido. Eu vou levar lá, porque pode ser... Deixa eu confirmar. Então você consegue ver uma questão física no veterinário, talvez antes dela ter piorado, né? De ter Exatamente. avançado. Exatamente. E a importância também da gente não sair dando um diagnóstico, né? Que é o que você sempre fala, assim, ele tá com bronquite, mano, assim, não tem capacidade para isso, né? Então tem que levar no veterinário para de fato ele fazer um exame e ver se o bichinho tá com problema mesmo. Isso é importante. Acho que eu já vou incluir nas próximas lives o aviso logo no começo. Atenção, não exclui o veterinário, não exclui o adestrador, não exclui a escolinha e a gente não dá diagnóstico. Né? Eu mesmo veterinário,
eu não vou dar diagnóstico com isso, né? Então, o que a gente fala? Olha, senti alguma questão aqui, um desconforto no pulmão. Quando que é a sua volta no veterinário? Daqui 8 meses. Eu iria já essa semana. Essa semana. Então, fala para ele ver. E aí eu pediria exames para constatar se aquilo é num nível sutil, porque... Calma aí, um minutinho, rapidinho. Calma aí. Tá bom. Tem uma barreirinha. Aqui tá muito calor, Florianópolis, né? Então eu deixo as portas abertas, põe a barreirinha. Aí a barreira caiu. Aí imagina os 3 cachorros entrando, louco pra brincar, pra passear, e eu ficar pulando aqui, assim, ó. E... Então eu tava falando do diagnóstico, né? E porque pode ser algo, quando a gente tá triste, a gente sente aqui. Dói fisicamente o nosso peito, né? Então poderia ser algo no nível emocional. Poderia dele. Também. Então, tem isso. Aí a gente fala assim, olha, eu senti um negócio aqui, é uma bronquite, é um câncer pulmonar. A pessoa vai morrer de susto, né? Então a gente fala o que a gente sentiu para a pessoa investigar. Isso é bem importante, como você falou. Sim. E agora como que ele tá? Ele tá bem. Tá ótimo. Tá grande. Cadê? Eu tô procurando, só que aparecem todos os gatos aqui, menos ele. Ele resolveu, tá tímido de aparecer na mão. Exato. Aqui acontece também. E vamos aproveitar, Flá, que você tinha... A Flávia tem vários casos, né? A gente teve que escolher um. A gente tem casos com vida livres. A Flávia tem um com aranha muito legal. A gente tem casos que já vai entrar no tema da espiritualidade dos animais, que as pessoas buscam muito, porque tem pouca gente falando e pouca gente falando do que eles trazem pra gente pela comunicação intuitiva animal, né? Porque senão o resto é a nossa interpretação, e na comunicação intuitiva animal ele traz. Então a gente tem muitos casos, a gente teve que escolher, né? Então eu acho que a gente tem um tempinho, se você quiser falar um dos outros, vamos falar também, aí a gente abre para as pessoas tirarem as dúvidas. Tá bom. O que você prefere nessa onda? Pode me contar. Pensei em contar o do... que ela tá até aí, uma amiga minha que tinha o cachorrinho que desencarnou. Esse que eu comecei a comentar. Você acha? Pode ser? Pode ser. Tá. No cachorrinho na verdade, ele era da filha dessa minha amiga. E ele desencarnou há um tempo. E eu as conheci depois dele já ter desencarnado. E aí, assim, com o tempo a gente conversando, a gente faz trabalho voluntário junto, e aí a gente conversando sobre... Aí eu comecei a conversar sobre a comunicação, até no centro de São Francisco, então todo mundo ama animal aqui. E aí eu comecei, né, a contar sobre a comunicação intuitiva para ela. Ela falou, será que você não faz a comunicação com o Snatch, que era o cachorrinho dela? Eu falei assim, não, eu faço, vou fazer, né, com o maior prazer, faço sim. E aí eu fiz a comunicação com o eu superior dele, né? Porque como é um animal desencarnado, a gente faz com o eu superior, para quem ainda não tá na comunicação. E aí eu fiz e foi muito bonito, um espírito assim iluminado. Eu acessei um local que realmente eu acredito não, eu sei, eu não tenho a compreensão ainda de entender que lugar é esse, né? Onde está esse espírito, né, desencarnado dele. Enfim, ele falou que ele estava bem e falou e mostrou algumas imagens, né, da tutora dele, das tutoras, né, com como era a relação com ele, né, que aí você já vai confirmando que realmente, porque assim, eu nem as conhecia antes, então eu nem tinha como saber que aquelas pessoas, e a filha dela eu conhecia pouco também, que ela fazia certas coisas que ele foi mostrando, né, ela fazendo esporte e tal, e eu falei, bom, tô falando com ele mesmo. E, enfim, mensagens muito bonitas para elas sobre o propósito, sobre o porquê que ele veio, né, nessa encarnação com elas. E aí eu perguntei também se ele estava pensando em encarnar novamente e ele falou que ainda não tinha, né, esse plano, mas que ele estava muito bem. E aí, enfim, entre essas imagens, e aí começaram a aparecer imagens muito bonitas, assim, de energias e flores e algumas formas que eu tentava entender que é isso, assim, talvez a gente não tenha compreensão para tudo, né? Pelo menos eu não. E aí no meio disso um creme cracker. Aí eu ri assim, né? Meu Deus do céu. Como é que eu vou falar para elas que, tipo, olha, eu vi um creme cracker, né?
E eu falei, bom, mas vou falar, né? Tem que falar para as tutoras que eu vi, porque vai que é alguma coisa importante. Ou então elas, né, vão falar que eu tô doida mesmo. Pronto, enfim. E aí eu falei, olha, então, o Snatch, tal, maravilhoso, lindo, falou isso, isso, isso. Aí até escrevi um relato, mandei também. Eu falei, mas eu queria confirmar uma coisa, porque no final eu tô meio assim pra falar, mas eu vi um creme crack. Aí ela falou assim, ela respirou, nossa, era ele mesmo. Porque quando ele tava doente, ele só comia creme crack, ele só queria Olha comer só. creme crack. E ele mostrou o creme crack em cima da mesinha, né? Que tem na casa dela, né? Aí eu falei assim, meu Deus, aí eu fiquei muito emocionada, assim, porque de saber, né, que esse espírito continua mesmo, que é uma coisa que causa muita dor pra gente, né, quando a gente perde um ser, qualquer ser, né, querido na nossa vida. Então, isso pra mim foi, assim, um divisor de águas, essa comunicação de falar, meu Deus, não que eu não acreditasse, eu já acreditava, mas eu acho que quando você, é isso que eu falo, assim, foi uma expansão de consciência muito grande pra mim, porque você para de, será que eu acredito? Não tem como você não acreditar, porque quando acontece uma coisa dessa e a pessoa, né, você acessa uma informação, você passa para essa pessoa isso, e ela te confirma, né, que é uma coisa que eu não sabia, não conhecia, não pode ser parte da minha imaginação isso, né? Então, e ainda mais com as mensagens que ele mandou também, que eram muito específicas para elas, né? Assim, foi muito bonito. E ela falou: não, é ele mesmo. Eu sei que ele mostrou isso para confirmar que era ele que estava falando com você. Eu falei assim. Então, foi esse caso aí era um bulldog francês, o Snatch. Bonitinho. Legal, eu acho legal essa comunicação porque falar com o ser que fez a passagem faz muita parte do processo de cura do luto. E eu acho muito bonito. Eu costumo me emocionar bastante nessas comunicações, passando essa mensagem para a tutora, né? Isso. E aí quando Deixa as acontece pessoas muito tranquilas, né? Porque eu, às vezes as pessoas ficam com alguma culpa, enfim, né? Ai, será que eu fiz tudo que eu podia ou não? E isso realmente traz um conforto. e aí é muito legal quando acontece essa comprovação, porque é impressionante. A pessoa se impressiona e você não sabia daquela informação. Eu acho muito legal quando acontece isso. Que é uma coisa tão específica, né? Falar, poderia ter sido, é que ele gosta de ração na boca. Tá, vários cachorros gostam de ração na boca, vários gatos gostam. Ele gosta de ficar no seu colo, o gato. Vários gatos gostam, mas foi uma coisa muito específica, assim, não tinha como você saber disso. Exatamente. E creme crack nem é uma coisa que tem na minha casa, assim, normalmente, sabe? Assim, a gente não falei, foi muito específico, assim, eu falei, bom, eu vou ter que falar, porque, enfim. Que legal. A Nancy, tá aí, que era a tutora do cachorrinho. Eu vi ela comentando. Pois é, eles são demais. E aí, e isso, assim, faz com que a gente tenha um respeito muito maior, né, por eles, assim, por eles. E eu falo que a comunicação me levou à conexão com o todo, assim, com todo que eu faço parte. Porque a gente, né, começou a viver nessas caixinhas, assim, e acaba que a gente se distanciou muito, né, da natureza dos seres, da profundidade dos seres. Tá, são pets e tal. Não são só pets, né, são seres com que têm, né, suas histórias, sua profundidade mesmo. E, enfim, a gente vai conectando cada vez mais com isso, e com isso a gente se conecta com a gente, né, com a nossa profundidade também, e qual é a nossa parte nesse planeta, né, para contribuir, para parar de destruir, enfim. Isso. Eu acho que cria a gente está fazendo parte de um movimento de mudar a relação do humano com o não humano. E quando a gente se comunica, entende, sabe das dores, das necessidades, de que é um ser inteligente, com emoções e sentimentos complexos, que não é só a gente que tem isso, a gente começa a colocar mais fácil no lugar do outro e fica repensando, falar, isso daqui vai fazer mal para eles? Se eu comprar esse produto, se eu comprar dessa empresa, essa empresa está desmatando, essa empresa está fazendo isso, o que eu estou comprando está causando esse mal, porque você se comunica, você vê uma coruja se comunicando com ela e vê como é bonito esse ser, como ela é inteligente, como ela quer sobreviver, como ela quer cuidar dos seus também. E de repente você vê aquela região que você se comunicou. Isso aconteceu aqui em Florianópolis. Aquela mata foi desmatada para construção de casas. Você fala, putz, era o habitat dela, eu me comuniquei com ela uma semana antes. Então começa a mexer muito com a gente isso, de querer o bem dos animais mesmo, né?
Você vê, assim, pombos, né, que são animais aí que estão com a gente, né, o tempo inteiro, né, estão perto da gente, e as pessoas, trata como sujeira, né, trata como... E aí eu me comuniquei até rapidamente, assim, com um pombo uma vez, e o que ele pediu, eu falei, que mensagem você queria, né, se você tem para me passar? Aí eu gostaria que as pessoas me enxergassem, né, me enxergassem como um ser que vive nesse habitat também, né, que já foi destruído, que já foi construído, e que eu tô aqui e as pessoas não enxergam, então é isso que eu gostaria, né, que me enxergassem aqui como um ser que pertencente a esse mesmo lugar que você. Foi Exato. isso. E me fala o que você ter se tornado uma comunicadora animal, o que mudou na sua vida? Isso, assim, mudou tudo. Mudou tudo, porque agora. Não, é sério, porque agora Pra mim realmente. também. Assim... olha quem Aí, apareceu aqui, esse o Frank. Deixa eu ver se ele. Aqui, olha pra lá. ai, que lindo. Ele é grandão. Foi, conta que deu tudo certo por telepatia para as Que pessoas. lindão. Agora vai ficar na frente. Vai lá, vai, Pete. Aí a gente chama ele de pitilico, porque quando a gente resgatou ele era desse tamanho. Desse tamanho. E aí chamamos de pitilico. Agora ele tá com 8,5 kg, quase 9. Grande doador de sangue. Que lindo. É, fofinho. Mas então, mudou demais, porque é isso, assim, acho que mudou. Foi tão profundo que foi um instrumento para minha expansão de consciência. Que, enfim, eu estava já nessa busca, né? Mas a comunicação foi um instrumento preciso e rápido e que fez com que eu mudasse minha vida da água para o vinho, né? Eu já era vegetariana, já tinha tentado várias vezes, assim, ia voltado, e voltava. Hoje em dia eu sou vegana convicta, é isso que você falou. Você vai mudando assim do nada, você fala, não, eu não consigo mais olhar para isso e saber que tem um sofrimento de um ser envolvido nessa comida que eu comer, né? Sim. Somos... Como um bom gato, entrando na Yura, frente não. da câmera. Não. Ai, foi bater outra aqui do lado. Enfim, então mudou profundamente a minha vida. E eu falo isso. Até já comentei com você, né? Eu faço formação em yoga também. E com o yoga também eu fiz essa. Depois que eu fazia as práticas, fazia as comunicações, que era um sítio onde tem vários animais livres. E tive a oportunidade de ter, eu falo hoje que é uma grande oportunidade isso, você ter acesso a essas sabedorias ancestrais de insetos, de aracnídeos, né, de pássaros livres, né? Você conseguir pela a técnica, tem uma técnica que o Ricardo ensina também de um véu, que é você se sentir no corpo do animal e você conseguir sentir a sensação de voar, que eram coisas assim que nunca iam passar pela minha cabeça. Você sentir qual é a finura da pata de uma mosca, por exemplo, né? Falei, meu Deus, vou comunicar com a mosca. Será que dá? Dá, e dá, né? Tá. Então, é isso, assim, é uma coisa, são experiências que você nunca vai imaginar que você vai conseguir. E com isso, você consegue respeitar mais, a empatia cresce, né, de uma forma absurda. Enfim, e aí você consegue se conectar profundamente, né, com esses seres. Só tem que tomar Legal. cuidado um pouco para não aumentar a intolerância com as pessoas que ainda não entendem, então, que estão ainda maltratando ou ainda ferindo, né? Porque a gente chega nesse ponto e você fala, meu Deus, você não está enxergando? Não, ainda não. E às vezes não é maldade, não é nada, é o jeito que aquela pessoa, né, tá até naquele momento, né? Ah, De conexão que aquela pessoa tá. Então, assim, recomendo a mentoria, a comunicação para todos, de verdade, porque realmente você expandindo, você consegue ajudar você, ajudar os seus animais e ajudar o todo, né? O planeta. eu acho que a comunicação intuitiva animal, ela, eu realmente acredito que ela é uma ferramenta de transformação, porque muda a nossa vida, muda a nossa relação com os animais, muda a vida, pode mudar a vida dos animais para a gente identificar questões neles, como você identificou no Frank, e a gente está dando voz a eles. Então a gente está mostrando para a humanidade, falei, ei, eles são inteligentes, eles têm sentimentos, emoções complexas. A gente precisa parar de causar mal para eles. Tem gente que nunca pensou nisso, então agora está pensando. Tem gente que pensou, mas fica meio no stand-by. A gente está sinalizando, falou, olha, a gente tem que deixar eles em paz. E aí a gente traz os relatos dessa forma, bem, eu acho que é uma ferramenta de transformação muito grande a comunicação intuitiva animal, em todos os aspectos, claro. Sim, é isso, sim, é muito importante. É uma mensagem muito importante que
que você tem para passar assim com a comunicação e essa integração interespécie só tem a acrescentar para todo mundo, né? A gente tem uma alimentação mais saudável, a gente se aproxima mais do ser natural que a gente é, né? Eu acho que são só ganhos, assim, né? Eu sei que as pessoas às vezes tendem a resistir quando não conhecem as coisas, a gente, assim, acho que todo mundo é assim, a maioria das pessoas é assim, mas é tentar olhar com carinho para isso mesmo, porque faz a diferença, fez na minha, Ah, profundamente. faz muito. Que legal, Flá. Agradeço muito você ter vindo participar, ter compartilhado. Eu sei que tem mais um monte de histórias. Tem o da aranha depois também. Tem a dos animais da cigarra também, muito legal, umas informações que você não imagina. Mas estão aí os relatos também, caso você queira postar ou gravar, estou à disposição. Acho que tem tantos relatos, assim, dá para fazer um ciclo assim, com os cães, gatos, com os de casa, depois dá para falar só de animais de vida livre, depois dá para falar só da parte espiritualidade dos animais. Sim, vai ser ótimo. Que legal. Pode contar comigo. Tá bom. Espero que as pessoas tenham gostado, né? Então, agradecer a participação de todo mundo. E a gente vai encerrar a live, vai ficar gravada no Instagram para assistir. Eu vou ver se eu faço um record junto aqui a nossas imagens que tá assim, quero chamar de lado, e vou colocar no YouTube também. E a gente está sempre tem alguma coisa que a gente pode aprofundar a comunicação, né, para passar para as pessoas. A gente vai ter essas lives diárias. Amanhã quarta-feira, tem com a Patrícia, fundadora do Santuário Animal Vale da Rainha. Ai, que legal. Vai ser lindo. E eu vou fazer um evento online gratuito de comunicação intuitiva animal semana que vem, que vai ser segunda, terça e quinta, às 20 horas. Eu vou trazer vários relatos assim, né, de vocês, para as pessoas verem que é real. Hoje vou falar sobre espiritualidade dos animais, essa temática da morte, do luto, da eutanásia, da visão deles, se vai reencarnar, se reencarna ou não para a família, se é rápido, se não é rápido. E depois eu vou falar sobre como a comunicação, qual que é a base da comunicação, e vou guiar a prática Anvet, que é você se sentir sendo outro animal para entender esse outro animal. E aí, quem quiser participar, o link está na bio do Instagram. Quem for assistir no YouTube está aqui embaixo, vai estar na legenda. E quem assistir depois, gravado, é só escrever CA de comunicação animal, que aí eu envio o link por inbox para todo mundo. Então, quem quer participar desse evento, que não vai ser no Instagram, é só para quem se inscrever. Link na bio no Instagram, link embaixo na legenda no YouTube, ou quem está assistindo gravado, escreve CA, que eu envio o link por inbox. Muito obrigado, Flá. Muito bom. Você viu que a Lisandra perguntou se qualquer pessoa, através da técnica, consegue se comunicar com os animais? E agora, qualquer pessoa consegue se comunicar. Não é um dom. A gente não está falando de mediunidade, de paranormalidade, não é nada disso. É uma habilidade natural. Todo mundo consegue fazer. Qualquer animal. Isso vem de uma questão de sobrevivência. Os animais fazem isso. Eles têm uma comunicação que não é verbal, não tem o cheiro. Tem vários relatos que mostram que a quilômetros de distância eles conseguem sinalizar a presença de um perigo sem chamar a atenção do predador. E a gente é um animal. Tá? Então a gente tem essa habilidade, só que a gente está desconectado do presente, da nossa essência. Então a gente precisa resgatar. E aí tem uma técnica para assistir, fazer o passo a passo, e os encontros para promover isso, para tirar as dúvidas, para promover as práticas, para colocar duplas para participarem. Então qualquer pessoa pode fazer, veterinário, não é biólogo, é o tutor, não importa, qualquer pessoa consegue fazer. Inclusive crianças. Crianças é mais fácil ainda. Ela já não criou um monte de crença de que não dá, né? Então a criança é mais fácil. Tá bom? Eu ensino na mentoria como conversar com os animais, que a Flá é aluna, e aí semana que vem vou fazer esse evento de comunicação. Então quem quer saber mais, quer aprofundar, se inscreve. Link na bio do Instagram, no YouTube, na descrição, e quem está assistindo gravado, escreve CA de comunicação animal, envia o link por inbox. Obrigado, Flá, por ter sinalizado essa dúvida, que é super importante. Tem outras dúvidas aqui, tem algumas dúvidas. A Ju falou necessidade de saber mais sobre a espiritualidade deles. A minha Serenão tem menos de uma semana e eu não sei porque estou sentindo muito na minha primeira cachorrinha. Ju, vem participar do evento que eu vou falar disso, tá? Da espiritualidade dos animais. Como que é para
inscrever depois que tiver gravado a live, a Luca falou, para receber o link por inbox do evento de comunicação intuitiva animal, é CA, de comunicação animal. Escreve CA, quando eu deixar gravado aqui para vocês assistirem no Instagram, que eu mando o link por inbox. A Cássia falou, cachorrinho se comunica com barulho na boca, mas não entendo. Porque a comunicação intuitiva animal não é verbal. Não é identificar o latido, mas os cachorros estavam latindo. Eu não sei o que o latido quer dizer. Claro que a gente sabe alguns sinais corporais. Um tipo de miado, a gente sabe que é comida, que é atenção. Uma expressão no cachorro, a gente sabe o que ele quer. Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando de entender de forma clara. Aí eu vou me comunicar por que você está latindo tanto, por exemplo. Então, Cássia, é isso a comunicação intuitiva animal. Não é o som que ele faz. É você ter uma comunicação muito mais clara. E perceber por mensagens mentais, imagens ou sentimento no corpo. Vem participar do evento, você vai entender mais, tá? Muito bem. Olá, muito obrigado, viu? Nada, obrigada a você, Ricardo. Um Obrigada a todo abraço. mundo também que acompanhou a gente. Obrigado. Tchau, tchau. Maravilha. Tchau, tchau. Um abraço. Flá.